Boa noite. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim. Vamos ler? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. É a palavra do Senhor. Sejais sensatos e vigilantes. Irmãos, o diabo anda ao redor rugindo a quem possa tragar. O diabo tentou Jesus lá no deserto, tentando desviar Jesus Cristo do propósito de Deus, do propósito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é a nossa salvação, tentando tirar Jesus da vontade de Deus. E hoje conosco não é diferente, irmãos. O diabo também anda ao nosso redor, rugindo a quem possa tragar, como diz a palavra de Deus. O diabo hoje age ao nosso redor, tentando nos tirar a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, a fé que vem de Deus, o amor, nos afastar do amor que vem de Deus, nos afastar da comunhão com o Espírito Santo que vem de Deus, nos afastar do amor ao próximo que vem de Deus, nos afastar da comunhão com o próximo, nos afastar da família, colocar vícios, dependências, colocar julgo sobre nós. Só que o diabo não vai se apresentar, se materializar e falar conosco. Pode até fazer, mas não é a regra. O diabo age de maneira sutil. O diabo usa pessoas, o diabo usa circunstâncias, o diabo usa situações, o diabo usa pseudas oportunidades, o diabo usa riqueza. O diabo usa aquilo que nos apraz, aquilo que parece bom aos nossos olhos, que é um chamativo para nós. E lembra que o diabo conhece o nosso passado. O nosso presente ele está vendo. O nosso futuro só Deus conhece. Então o diabo tem estratégias para agir em nossas vidas. Às vezes o diabo usa pessoas. Lembra daquelas mulheres no povo de Israel, aquelas mulheres com as quais eles se relacionaram? Quantos morreram naquele dia? Não podiam se relacionar com aquelas mulheres, mas eles se deixaram levar. Então ele usa pessoas. O diabo usa oportunidades que passa perto de nós, e se não passa na nossa vida, a gente fala, nossa, essa é a oportunidade, se eu não aproveitar agora, não posso aproveitar mais, não vai aparecer mais na minha vida. E aí nós vamos e pegamos essa oportunidade. Essa oportunidade nos faz quebrar a nossa palavra, descumprir a nossa palavra para com o próximo. Nossa palavra não vale nada. Que nós fomos aproveitar uma oportunidade, esquecemos do nosso compromisso com o nosso próximo. Essa oportunidade pode nos fazer machucar outros, deixar de estar no lugar que deveríamos estar, fazer o que deveríamos fazer, nos apropriar de coisas que não deveríamos nos apropriar, porque uma oportunidade apareceu. Entrar num engodo, entrar num abismo que vai chamar outro abismo. Às vezes ele coloca a riqueza. Então a ganância toma conta de nós. E nós a todo custo queremos aquele valor, queremos aquilo, obter aquilo e vamos cegamente. Nos desviamos da vontade de Deus, entramos no abismo e um abismo chama outro abismo. Às vezes o diabo age em nossa vida e nós queremos fazer algo que nós sabemos que não é certo e vamos e fazemos. Mas aí quando somos questionados a respeito, inventamos uma mentira. Aí essa mentira nós temos que inventar outra mentira para justificar outra mentira, outra mentira, outra mentira. E o pai da mentira é o diabo. E nós ficamos cada vez mais comprometidos com a mentira. E essa mentira passa a ser uma verdade para nós. Ao ponto de repente a gente não está mais nos preocupando se estamos falando a verdade ou a mentira. Que passou a ser um hábito. Ao ponto da gente não nos preocupar mais se estamos cumprindo a nossa palavra ou não. Porque descumprir a nossa palavra e tentar justificar é hábito para nós.
O diabo age sutilmente. O diabo não vem e mostra para nós que nós estamos no erro. Senão nós não queríamos. Ninguém quer. Não quero ter nada com o diabo. Não. Claro, eu também não quero. Mas ele não fala que é dele. Ele dá a aparência de algo bom quando ele coloca diante de nós. Ele dá a aparência de algo que é lícito. Quando ele fala para Jesus, eu te dou todo o reino. Faz isso, eu te dou, se joga, eu te dou o reino. Nega, faz. Nega a sua fé, o diabo fala para nós, nega a sua fé. Isso aí são regras colocadas pelo homem. A Bíblia não é verdade, o homem que escreveu. Não é verdade, você não precisa ficar nessa prisão. Vai aproveitar a vida, vai viver a vida. Em vez de você estar orando, lendo a Bíblia, vai assistir uma pornografia na televisão. Vai ficar falando no WhatsApp com pessoas que você não deveria estar falando, coisas que não deveria estar falando. Para que ficar lendo a Bíblia? Para quê? Você está sozinho? Você está sozinha? Então faz o que você quer, ninguém vai ver, ninguém vai saber. O diabo é sutil, é astuto, irmãos. E nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atento a tal ponto de fazermos o que Salomão fez. Quando Deus nos perguntar, ou quando nós estivermos diante de Deus, orando, clamando a Deus, nós pedimos, Senhor, dá-me a sabedoria. Não me deixe ser enganada, confundida, envergonhada. Dá-me o dom de discernimento, para eu saber quando algo vem de ti, vem de mim ou vem dos demônios. Dá-me a palavra de ciência, Senhor. Faça-me conhecer aquilo que eu não posso ver, não posso saber sem a tua revelação. Irmãos, vocês podem perguntar, Sônia, o diabo é astuto, a gente não vê o diabo agir, ele usa circunstâncias, ele usa situações para agir em nossas vidas. Então, que defesa nós temos? Nós podemos ser enganados, porque o diabo tem poder para nos enganar? Tem. Mas a palavra nos diz, sede sensatos e vigilantes. Irmãos, nós não estamos entregues nas mãos de Satanás e seus demônios. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e decidimos seguir os seus passos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o derramamento dos dons do Espírito Santo em nossas vidas, nos preparando para essa jornada aqui, nos preparando para o ministério que Deus tem para nós, para cumprir o chamado que Deus tem para nós. E aí nós recebemos os dons de sabedoria, o dom de discernimento, que não nos deixará ser enganados, o dom de sabedoria, que nos fará saber falar o que tiver que falar na hora certa, agir na hora certa, fazer ou deixar de fazer o que tem que ser feito ou deixado de fazer na hora certa. Nós teremos os dons, e os dons não são só esses, tem o dom da bondade, da misericórdia, do amor. Mas nós temos que vigiar. E para vigiarmos, nós temos que estar buscando as coisas de Deus e repudiar as coisas que não são de Deus, por mais prazerosas que sejam. O tempo está acabando. Jesus está voltando. A palavra de Deus será que quando Jesus voltar, ele encontraria a fé aqui na terra? Irmãos, Jesus só vai encontrar a fé aqui na terra se nós decidirmos efetivamente seguir os seus passos. Se nós decidimos efetivamente ter comunhão com o Espírito Santo. Dar liberdade ao Espírito Santo para agir em nossas vidas. Ouvir, atentar e refletir sobre a palavra de Deus. Muitas vezes, como a própria palavra de Deus diz, renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, para seguir a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade já está, entre aspas, bem propícia a Satanás e seus demônios. Começa na nossa mente, no nosso coração. E o diabo, com toda sutileza, vem e faz aquilo ser aparente aos nossos olhos. Faz aquilo ser possível aos nossos olhos. Aquilo que nós falamos, puxa,
Se eu pudesse isso aqui agora, se eu pudesse aquilo, se eu estivesse lá agora. Então o diabo vem, a nossa mente já colaborou. O diabo astutamente vem e coloca aquilo diante de nós. E nós sem parar para pensar, sem refletir, vamos. Vamos e vamos aproveitar. Tá ali, aconteceu. Nossa, eu pensei, aconteceu agora. Eu vou fazer. Irmãos, temos que ser vigilantes. Os tempos são assustadores. As coisas hoje estão bem mais fáceis que antigamente. As coisas hoje estão menos reprováveis, infelizmente, do que antigamente. Antes as coisas eram mais reprováveis, então a gente tinha até um certo zelo em não praticar. Hoje a liberalidade é tanta, que muitas vezes nós nos pegamos fazendo ato que a gente fala, ninguém vai falar nada, ninguém. Mas e a palavra de Deus? E Deus? Irmãos, vocês sabem que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Isso eu já tive prova na minha vida. Às vezes um ato que a gente tem com um irmão de sangue, um irmão em Cristo, a gente pensa que não é nada. Não, eu estou fazendo o que eu acho certo, eu estou fazendo porque eu estou correto, eu estou fazendo o que minha consciência manda. E nós estamos entristecendo muito ao Espírito Santo. Eu tive isso e posso dizer. Uma vez tinha uma irmã na igreja que eu cumprimentava, ela não me respondia. Muitos anos atrás, logo que eu me converti, eu cumprimentava, ela não respondia. Cumprimentava, ela não respondia. E eu queria falar com ela, e um dia eu falei, irmã, por que você não responde? Ela pega e não responde. Eu falei, por que você não me dá paz? Ela não responde. E um dia, eu em casa, o Espírito Santo falou comigo, vá lá e converse com ela. Vá na casa dela. Eu falei, Deus, eu não sei onde é a casa dela, então o Senhor precisa me levar. E naquela noite eu sofri tanto, com tanta dor no coração, parecia que eu ia morrer, eu não dormi. No outro dia eu levantei logo de manhã e fui falar com ela. E não sabia onde é a casa dela, sabia o prédio, mas não sabia o apartamento. Eu falei, Deus, o Senhor precisa me levar. Aí quando eu entrei no apartamento, quando Deus fala, Ele faz e dá todas as condições de ser feito. Eu entrei no apartamento, no prédio, aliás, tinha um outro irmão que ia para a casa dela e eu não sabia. Eu falei, você sabe onde mora a irmã? Ele falou, eu estou indo para a casa dela. Fui. Aí cheguei na casa dela, ela me levou pro quarto do bebê dela, que ia nascer, ainda não tinha nascido. E aí ela falou, eu falei com ela. Ela falou, eu estava te procurando para pedir perdão. Eu falei, então, isso está entristecendo o Espírito Santo. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me mandou, eu nem queria vir aqui, eu nem sabia onde é a sua casa. Foi aí que nós nos acertamos. E atualmente também estou vivendo isso. Tem uma irmã que eu cheguei para ela e falei, por que você não me dá paz? Eu cheguei ao pai dela, paz, ela, bom dia, paz, bom dia. E está na liderança. Paz, bom dia. Eu falei, por que você não me dá paz? Porque eu sou muito ocupada, é muita gente para eu dar paz. Tudo bem. Ela não me dá paz, eu fiz a vontade de Deus. Então ela não quer, não forcemos. Nunca forcemos ninguém a nada. Nunca forcemos ninguém a nos aceitar, irmãos. Nunca forcemos ninguém a falar conosco, a nos querer perto. Não, não vale a pena. Façamos a nossa vontade. Nós precisamos estar com a consciência tranquila que nós fizemos a vontade de Deus. Eu fui até lá e perguntei. Agora eu passo perto, ela é muito ocupada, tem muita pessoa para ela dar paz. Então ela não pode dar paz para mim. Então eu passo reto. Para que eu vou atrapalhar, fazer ela perder tempo e falando a paz para mim? Mas será que isso está alegrando o Espírito Santo? Certamente não. Mas eu fiz a vontade de Deus. Eu fui, eu questionei, perguntei, eu falei. Irmãos, eu louvo a Deus por graça e misericórdia do Senhor. Já sofri tanta coisa nessa vida, que quando a gente quer andar no caminho de Deus, a gente sofre muito, sabe? Muito mesmo. Na carne, dói na carne. A porta é estreita. Mas eu não tenho raiva, ódio de nenhuma pessoa. E todas essas pessoas que me machucaram, se precisarem de mim, eu estarei ali para ajudar. Porque eu não estou atrás de reconhecimento, de galardão. É bom ser reconhecido, é bom ser valorizado. Nossa, todo mundo quer. Mas isso não me faz. O que tem que nos fazer, o que tem que nos satisfazer é estarmos na vontade de Deus. E para estarmos na vontade de Deus, principalmente nesses finais de tempo, irmão, nós precisamos vigiar. Vigiar.
São as pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia que nos levam para um abismo grande lá na frente. O diabo é astuto, o diabo é sutil. E hoje nas igrejas não se fala mais quase nas ações do diabo. E por isso ele deixou de agir? Não, irmãos. Ele continua sendo o diabo. Ele continua rugindo ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Continua precisando expulsar o demônio, determinar a saída dele. Continua precisando haver libertação, até dentro das igrejas. Às vezes estamos anos e anos servindo a Jesus, e quando paramos para refletir, para dar liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos mostra que nós ainda estamos aprisionados a pecados, nós ainda estamos com brechas, portas abertas a Satanás. Nós precisamos de cura, de libertação. Jesus nos libertou de tudo. Nos libertou, nos preparou para servir. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então Jesus, o Espírito Santo entrou em nossas vidas, limpou. Só que às vezes a gente pode de vez em quando sair de dentro da casa e pôr o pé na lama. Esquecer de limpar o pé para voltar para dentro da casa. Voltar para dentro da casa com o pé lameado. Cheio de lama. E não percebemos. Porque a lama seca. Mas ela continua nos nossos sapatos. Às vezes uma porta que nós abrimos, uma brecha, uma saída que nós demos e pisamos numa lama, foi o suficiente para Satanás voltar a ter uma ação em uma área de nossas vidas. E essa lama seca e continua nos nossos pés. Nós vamos para um lado e para o outro, ela está ali. Enquanto nós não atentarmos para aquela lama no nosso sapato e lavarmos, tirarmos toda aquela lama, ela vai continuar ali dias, meses, anos. Assim é a nossa vida, irmãos. Se nós damos brecha para Satanás, apesar de sermos totalmente libertos, quando Jesus entrou em nossas vidas, seu Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós temos o livre-arbítrio. E com nossos pequenos atos, pequenos gestos, pequenos pecados, se tem pecado pequeno ou grande, nós abrimos uma brecha para Satanás. Ele colocou uma lama ali, no nosso sapato, no nosso pé, na nossa vida. E enquanto nós não lavarmos essa lama, tirarmos essa lama, o diabo não vai tirar. Ninguém vai tirar, vai continuar lá. Então nós precisamos pegar essa lama e tirar. Jesus é a água viva, a água que nos limpa de dentro para fora. Mas se nós não bebermos a água, a lama vai continuar lá. Nós temos que vigiar, nós temos que ser sensatos e refletir em nossas vidas, analisar os nossos atos, os nossos pensamentos. Só não cumprir essa palavra não quer dizer nada. Eu nem mereço que eu dê atenção. Você descumpriu a palavra, você tirou a veracidade das suas palavras. Por que eu preciso acreditar na palavra seguinte se a palavra anterior não foi cumprida? Perdeu-se a confiança. Praticou esse ato? Tem que corrigirmos. Tem que voltar e tirar a lama. Nós temos que refletir onde nós temos errado, onde nós temos entristecido o Espírito Santo, onde nós temos saído da vontade de Deus e voltar para essa lama e colocar sobre ela a água viva que limpa de dentro para fora e restaura as vidas, restaura a comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Vigiai, sede sensatos. Analise cada ato, analise cada pensamento, analise sua atitude até hoje. Não precisa ninguém me falar para você, você sabe onde você errou, você sabe a palavra que você não cumpriu, você sabe quem você magoou, você sabe quem você julgou, você sabe quem você atrapalhou, quem você enganou, quem você traiu, você sabe quem você passou para trás, entre aspas, de quem você tomou, de quem você tirou. A lama está aí ainda com você. Se você não pegar água viva e jogar sobre essa lama, se arrependendo de todo o coração,
pedindo perdão, acertando onde você, com quem você errou e onde você errou, a lama continua. O diabo é astuto. Basta uma brechinha para ele. E se ele entrar, ele se acomoda. Só vai sair se o mais valente vier. O mais valente só vem se você abrir a porta e deixar ele entrar na sua vida. E quando abrir a porta, praticar atos, pensamentos, ações, omissões que não entristeçam o Espírito Santo e faça com que o mais valente tenha prazer de estar na sua casa, na sua vida, para que o menos valente não possa voltar. Amém? Deus abençoe a todos. Vigiai, sede sensatos. O diabo anda ao redor rugindo a quem possa tragar. Mas já recebemos o Espírito Santo, que nos faz mais que vencedores em glórias por Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, desde que nós realmente queremos ser limpos e coloquemos a água da vida sobre nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Vigiai, sede sensatos. Não dê brecha ao diabo.